noite. Bem-vindo ao nosso Jornal Cultural. Eu me chamo Alane Luísa de Carvalho e estou junto com os meus colegas para falar um pouquinho sobre espaços urbanos pós-pandemia. Boa noite, meu nome é Guilherme Tinoco. Eu sou João Pedro Mota de Souza Almeida. Boa noite, meu nome é Kainan Pereira Nunes. Bom, Guilherme, como ficará a mobilidade urbana após a pandemia? Bom, há uma tendência de que a mobilidade urbana após a pandemia volte muito a ser como era antigamente. A gente vê que mesmo sem o final da pandemia, já há muitas pessoas que se aglomeram em locais públicos, em transportes públicos, que vão para a casa de pessoas conhecidas ou vão para algum lugar nos transportes públicos. Então há uma tendência de que tudo volte a ser como antes. Porém, a gente pode dizer que há de haver algumas diferençazinhas. Certo estudo realizado diz que 45% das pessoas que foram entrevistadas dizem que elas vão mudar os seus hábitos por causa da pandemia. Elas vão começar a sair um pouco menos de casa e tentar se cuidar mais. Cerca de 48% diz que vai começar a utilizar mais os veículos próprios. Então podemos afirmar que a mobilidade urbana em si não vai mudar em sua grande maioria. Ela vai só retornar ao que era antes. Porém, uma pouca parcela desse todo vai voltar a começar a se cuidar mais, vai começar a ter mais cuidado de si mesmo, por causa de tudo o que aconteceu. De que forma os espaços urbanos podem ser ocupados preservando a saúde de todos? Uma resposta muito simples de responder. Muitos locais estão aderindo a certas medidas para poder preservar a saúde da população em geral. Isso é muito simples. As pessoas devem manter um distanciamento de em torno de 2 metros de uma para outra. Deve-se utilizar máscara para proteger contra o contágio e evitar, na verdade, o contágio da doença para outras pessoas. E deve-se usar muito álcool em gel para poder esterilizar as mãos. Muitos locais já estão adotando tais medidas e disponibilizando os álcool em gel para todo mundo. De que forma os espaços urbanos podem ser representados para promoverem a saúde mental? Com a pandemia ainda em alta, os espaços públicos necessitaram de algumas modificações. E uma dessas principais modificações foi a introdução do álcool em gel. Ele vem se tornando um dos principais meios de prevenção ao Covid-19. Em praticamente todo lugar pode-se encontrar uma embalagem de álcool em gel, tanto para a venda quanto para o uso. Outra modificação foi a aplicação do limite de distância entre as pessoas, mas encontrado em lojas de comércio, como mercado e bancos, que têm o seu distanciamento de 1,5 m a 2 metros. João, qual alternativa terá a arte nos espaços urbanos? Mas vamos começar falando da arte nos espaços urbanos. Então, a preferência pelo espaço urbano dos artistas para fazer essa demonstração de arte é porque eles querem causar um impacto nos espectadores, em quem tá vendo aquilo ali, querem causar um impacto neles. Querem que eles olhem para aquela arte e reflitam, é isso que eles querem fazer. Sempre tentando transmitir uma mensagem revolucionária, uma crítica à sociedade, uma ironia. É basicamente isso. E eles utilizam várias técnicas para isso, como pôsteres adesivos, molde mural, grafite e muitos outros tipos de técnicas diferentes para fazer esse tipo de crítica. E assim, durante a pandemia, como o espaço urbano está muito limitado, o que os artistas fazem? Eles, ao invés de ir a um mural fazer isso, eles estão fazendo artes e divulgando em redes sociais. E assim fica até mais fácil deles atingirem muito mais públicos e fazerem muito mais públicos se interessarem e refletirem sobre a situação que ocorre durante essa pandemia. Então, essa é uma das alternativas da arte atualmente, nesse tempo de pandemia. Porque como nós estamos limitados ao espaço urbano, ao espaço social, nós temos os artistas têm recorrido às mídias sociais, às redes sociais para conseguir divulgar a sua arte e fazer com que as pessoas reflitam a partir daí.
como a arte pode colaborar na luta contra o vírus da Covid-19? Então, a arte ela pode trazer aos espectadores, aos indivíduos que estão olhando, apreciando aquela arte, a conscientização. Podem trazer a essas pessoas uma maneira de pensar diferente, mostrar uma maneira de agir diferente. E normalmente, assim, a partir de sátiras, críticas sociais, ou até mesmo artes sérias, como muitos artistas antigamente faziam, atualmente também estão fazendo esse tipo de arte, para conscientizar as pessoas no tempo de Covid-19, em tempo de pandemia. E é basicamente trazendo essa reflexão onde a pessoa percebe se ela vai mudar ou não. E, ao mesmo tempo, as artes ajudam, nesse tempo de pandemia, a pessoas se inspirarem, as pessoas ficarem não simplesmente ficarem ociosas. Essas pessoas se inspiram a fazer alguma coisa, a praticar algum tipo de arte, nem que seja música, pintura, desenho, qualquer tipo de arte. Outros artistas conseguem trazer isso a pessoas que têm se sentido ociosas, as pessoas que não conseguem aproveitar o seu tempo. Então, a arte é boa por causa disso, ela inspira as pessoas, traz às pessoas uma sensação boa, uma sensação de que elas vão conseguir sair desse ócio, conseguir aprender alguma coisa nova e vão se sentir melhor consigo mesmas. Essa também é uma das incríveis vantagens da arte. Guilherme, como ficarão as cidades inteligentes pós-pandemia? Bom, agora vamos falar um pouco sobre as cidades inteligentes pós-pandemia. Bom, o discurso e as práticas das cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis, deverão se adequar às novas condições dadas pela crise urbana, econômica e da saúde pública. Por um lado, a sociedade que encara este momento histórico, além de eficiência e efetividade, também preza valores como cidadania, governança democrática, trabalho em rede e de forma colaborativa, valores estes que têm a se fortalecer daqui para frente. Bom, porém, por outro lado, um novo regime de serviços políticos deverá se estabelecer, baseado na governança pública por meio de uma diversidade de arranjos público-privados, com cada vez mais participação popular e primazia do Estado. Kainan, quais são os caminhos da literatura após a pandemia? Em minha opinião, nesse período de pandemia, como tudo estava sendo feito online, com a literatura não seria diferente. Se tornou muito popular a leitura através de smartphones, tablets e computadores. E creio que pós-pandemia se manterá assim, principalmente com a criação dos Kindles, uma espécie de tablet específico para a leitura de livros digitais. Criados originalmente pela Amazon há alguns anos, os Kindles se tornaram muito populares, por simularem a sensação de estar lendo um livro. E durante essa pandemia, muitas pessoas tenham comprado para poderem ler seus livros digitais, pois tem uma grande praticidade. Obrigada a todos pela atenção e espero que todos tenham compreendido um pouquinho mais sobre como ficarão os espaços urbanos após a pandemia. Tenham todos uma boa noite e esse foi o nosso Jornal Cultural.